amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Iniciemos o encontro invocando a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No encontro passado, nós vimos sobre pessoas tóxicas. E hoje, para complementar essa reflexão, nós vamos falar sobre ambientes tóxicos. Isso mesmo, se existem pessoas tóxicas, existem lugares que também nos intoxicam. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Mas, Diácono Beto, o que é um ambiente tóxico? Um ambiente tóxico é um ambiente que nos faz mal. Nós vamos aqui tratar de ambientes, tipo um ambiente de trabalho, que te faz mal, ou um ambiente doméstico, um ambiente familiar, um ambiente religioso que às vezes te faz mal. Então, o ambiente tóxico é aquele cuja as ações das pessoas que o frequentam, os comportamentos dessas pessoas, as regras que eles têm e as rotinas comprometem a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. E nós vamos ver 5 ambientes que podem nos fazer mal. Primeiro, a gente vai tratar do profissional, depois do doméstico, depois do familiar. Mas por que doméstico e familiar? O ambiente doméstico é aquele seu, do lar. E o familiar é a família maior. Envolve parentes, tios, primos. Aí o ambiente social, que é diferente do familiar. Então é você ir num restaurante, é você ir numa festa, é você frequentar um clube, um grupo e assim por diante. E o ambiente religioso. São esses 5. Profissional, doméstico, familiar, social e religioso. Todo ambiente que atrapalha as nossas relações, o nosso desempenho nas nossas funções, sejam elas quais forem, atrapalha a nossa produtividade e nos coloca com relacionamentos interpessoais sempre em atrito ou em conflito, a gente chama esses ambientes de tóxico. E eles trazem desestímulo, insatisfação, tornando o nosso dia a dia e até a nossa vida mais pesada. Um ambiente tóxico, ele é sempre carregado e pesado, com essa negatividade que existe. No fundo, ele não gera nenhuma felicidade, pelo contrário, ele tira o nosso prazer de estar em lugares com pessoas, às vezes nos isolando e levando até a certas doenças. Então vamos falar agora do nosso primeiro ambiente, o de trabalho, que nós às vezes não temos como evitar. Como assim? Bom, gente, você é contratado numa empresa, você tem que trabalhar e você não vai falar, estou indo embora. Não é tão fácil assim. Mas que a gente às vezes consegue mexer um pouquinho. Então nós precisamos fazer melhoras para não afundar nessa toxicidade do local de trabalho. Então, por exemplo, às vezes evitar certas pessoas. Tem um cara aqui na hora do cafezinho. Troca o horário do cafezinho. Evita certas conversas. Evita certos lugares da empresa onde essas conversas são ruins. Isso pode ser a nível político, pode ser a nível moral, familiar, religioso. Um amigo meu, ele não conseguia, tinha uma mulher que queria converter todo mundo para a religião dela, porque era a única religião certa no universo durante todos os tempos. Ninguém mais aguentava a mulher. Então ela ia para o café, ninguém ia, evitaram. Foi o jeito, para o quê? Para não tornar esse momento de relax do cafezinho um momento ruim. Então, às vezes, se faz necessário você se isolar de certas pessoas nesses locais comuns da empresa para não ter esse contato. E o tóxico, ele é de proximidade. Já no ambiente doméstico, que nós falamos que ele é o ambiente da sua casa, é o lar. O lar tem que ser diferente. Não pode haver toxicidade, nem política, nem religiosa, nem moral. E tem que haver respeito, amor e carinho.
Então, às vezes os filhos começam a evitar os pais dentro do lar. Sério? Sério sim, gente. Verdade. Porque o pai toda hora tem que ficar martelando. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida. Se você brigar por tudo que seus filhos fazem errado, você vai brigar o tempo todo. Escolha o que você vai brigar. Se os meus filhos mentirem, tá? Tenho 3, já todos adultos, o pau comia. Vixe, a coisa era feia. Se eles pegassem alguma coisa escondido, nossa. Mas ali estavam conceitos. Mentira, apropriação daquilo que não é deles. Os conceitos. Então nós trabalhamos com os filhos conceitos. Se a gente ficar, ajuda em casa, tem que ajudar, tem que ajudar. Não ajudou a fazer as coisas, a gente brigava. Mas não a todo momento. Porque você tem que aprender, se você é pai e mãe, a criar um ambiente favorável para que seus filhos queiram estar dentro de casa. E não fora da casa, porque fora é muito mais tranquilo. Inclusive, seus filhos e filhas têm que aprender a trazer as amizades para dentro de casa. Crie um ambiente doméstico do lar, da sua casa, extremamente favorável. E que as pessoas que na sua casa convivem com você sintam-se bem. Agora, se você é filho, também compreenda seus pais. Renato Russo tem uma música que fala, né, que você não entende seus pais, mas a culpa não é toda deles, porque no fundo eles são crianças como vocês. Ou seja, tem coisa que ser pai hoje é nova pra gente. Inclusive nós vamos refletir isso no próximo encontro. A questão do celular. Nenhum pai ainda sabe agir certinho com os filhos em relação a esse mundo digital que está por aí. Então você como filho também tenha muita paciência com os seus pais. No ambiente familiar, nós estamos um pouquinho maior. Com os tios, primos, e aí a possibilidade de problemas também é maior. Principalmente políticos, de futebol, de religião. E vale as mesmas regras. Principalmente essas do lar. Ficar quieto, ficar calmo, não brigar, fazer a rodinha do lado de cá, tá? E não entrar na rota de atrito com pessoas que estão doidas para chocar com você, sabe? Para trombar com você e pá. Evite, é o melhor. E se não for suficiente isso, às vezes não vai na reunião, fala, olha, eu já tenho um outro compromisso, não posso ir. No social, gente, vale todas essas mesmas regras do doméstico, pois o leque de pessoas são maiores. Claro que às vezes você sai para jantar fora e você não vai encontrar pessoas num restaurante e falando, você vai estar lá na tua mesa e etc. Mas às vezes você está num clube e aí a coisa é um pouco diferente. Então, selecione o grupo que você vai estar, para não estar num lugar de alto relaxamento com pessoas tóxicas perto de você, tornando tudo aquilo chato. No aspecto religioso, vale também isso daí. A única coisa é que normalmente se dá em questão de ideias religiosas ou políticas, das quais você tem que saber a sua posição. E algumas distorções teológicas, que você daí tem que buscar informação. Procure frequentar seus grupos de igreja, a sua celebração de missa, as reuniões e seja uma pessoa altamente positiva. Ali é o lugar de quem busca mudar. E às vezes somos nós quem temos que mudar. Então esses ambientes tóxicos, eles nos prejudicam muito. Mas nós não podemos viver sem eles, senão nós vamos nos trancar na frente da televisão, o que vai se tornar muito tóxico para nós, achando que todo mundo é chato e a gente não consegue. Então somos nós. Então nós temos que aprender a lidar com ambientes tóxicos. Nem sempre podemos evitá-lo, mas podemos ter posições firmes em relação a isso que fazem com que as pessoas se comportem diferente. Aprenda a lidar com ambientes tóxicos e pessoas tóxicas, porque nós não podemos nos intoxicar. Paz e bem a todos e a todas.